E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre performance das suas queries. Como um simples detalhe pode praticamente dobrar o custo das suas consultas. Fala malta, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer, especialista em SQL Server e alguns dias atrás eu postei aqui no canal um vídeo onde eu explico detalhadamente como que funcionam os operadores Union e Union All. E principalmente, eu mostro a diferença entre esses dois operadores. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e se você ainda não assistiu ele, dá uma pausa aqui e vai lá assistir. É muito importante que antes de continuar aqui nesse vídeo, você entenda exatamente como que funcionam os operadores Union e Union All e principalmente a diferença entre eles dois. Agora nós vamos um pouquinho mais além, nós vamos analisar a performance desses operadores. Eu já te ensinei como que eles funcionam, qual que é a diferença e é importante que a gente analise a performance deles através do plano de execução. Como que funciona e como que se comporta o plano de execução de cada um desses operadores. E aí, a gente vai conseguir saber qual dos dois é melhor a gente utilizar nas nossas queries. Antes de eu ir para a tela do computador, deixa eu te fazer só mais uma pergunta. Você já é inscrito no canal? Não? Tá dando bobeira, hein? Então não se esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal apertando no botãozinho vermelho, inscreva-se aqui embaixo e também não esquece de ativar o sininho das notificações para o YouTube te avisar sempre quando a gente postar vídeo novo aqui no canal. Além de não pagar nada por isso, você vai estar ajudando o canal a crescer e eu tenho certeza que você não vai querer perder a quantidade de conteúdo bom que a gente vai estar postando aqui no canal. Aqui no canal, a gente não vai falar apenas sobre SQL ou SQL Server. A gente vai falar sobre carreira, dicas profissionais, novidades e até mesmo como você se candidatar para vagas internacionais mesmo sem saber inglês. Então já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum desses conteúdos. Agora que você já é inscrito no canal, vamos lá para a tela do computador para a gente conseguir gerar e comparar esses planos de execução e entender o que acontece quando a gente usa cada um desses operadores. Bom, pessoal, já estou com a tela do meu computador compartilhada com vocês e no vídeo que eu expliquei sobre os operadores Union e Union All, eu utilizei duas tabelas que eu criei de exemplo, que era uma tabela chamada Produtos e uma tabela chamada serviços. E aí nós aprendemos como que utilizava esses operadores, como que fazia para juntar essas informações. Eu vou usar essas mesmas tabelas aqui para que a gente consiga perceber qual que é a diferença entre o Union e o Union All em termos de desempenho. E aí tentar explicar por que o desempenho de um não é tão bom quanto o desempenho de outro. No vídeo que eu explico sobre Union e Union All, eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição desse vídeo, eu explico exatamente como que funcionam esses operadores, qual que é a diferença entre um e outro. O Union basicamente junta as duas queries e o Union All ele junta e remove os duplicados. Mas é importante que você assista esse vídeo, que eu explico detalhadamente se você por acaso tem alguma dúvida de como funcionam esses operadores, porque tem várias regrinhas que você tem que seguir, algumas regrinhas que você deve seguir, para que você tenha realmente o output que você deseja quando você utilizar esses operadores. No caso aqui, o objetivo não é te explicar como que funciona, é a gente analisar o plano de execução e ver o desempenho desses operadores. Então, quando eu utilizo o Union All, eu estou simplesmente juntando duas queries. É a mesma história do baralho que eu contei no vídeo anterior e eu vou repetir aqui. Imagina que você tem dois baralhos e eu te dou os dois e eu peço simplesmente para você juntar os dois. Você vai pegar um, põe em cima do outro, você juntou os dois baralhos, é o que o Union All faz. Ele junta as duas tabelas, ele coloca os produtos e os serviços um embaixo do outro. Se a gente for analisar o plano de execução dessa consulta, eu vou clicar aqui no plano de execução estimado e ele vai me gerar esse plano de execução e a gente vai analisar aqui ele. A gente vai ver que nós temos aqui três operadores, os operadores de cluster e index, um no serviço e outro nos produtos, e o operador de concatenação. Deixa eu até dar um zoom aqui para ficar melhor para a gente ver. E aqui é o output final aqui do nosso plano de execução. Se você nunca viu um plano de execução na sua vida, pode ficar tranquilo. Isso aqui não é tão complicado assim. Eu vou tentar explicar aqui passo a passo. E o objetivo, basicamente, é a gente conseguir entender por que um operador demora mais do que o outro e mais ou menos ter uma determinada proporção de custo, quanto que uma query custa mais do que a outra para o SQL Server. Mas basicamente, dentro de um plano de execução, ele é analisado da direita para a esquerda. Então, eu sempre vou começar daqui, certo? E de baixo para cima, inclusive. Então, eu sempre começo daqui, esse aqui, vou para cá e aqui é o output final da minha query. Sempre assim. É importante também lembrar
que o SQL ele não mensura a sua query a nível de tempo, e sim a nível de custo. Então, as queries que têm mais custo ou os operadores que têm mais custo são aqueles operadores que o SQL vai demorar mais para tratar ou para passar para a próxima etapa. E aí a gente tem em cada operador o custo que ele tem dentro daquele plano de execução. Por exemplo, esses cluster index aqui são 50% para cada um. Sempre o custo de uma query, o final, a soma de todos os operadores, ele deve dar 100%, que é o tempo que a query vai demorar a executar. Então, 100% daquele tempo, e aí esses 100% são divididos dentro dos operadores. Então, a gente vê aqui que 50% ele demora num cluster index e outros 50% ele demora em outro cluster index. O que é isso aqui? O que é esse Cluster Index Scan? Isso aqui ele é um Table Scan um pouquinho melhorado, vamos dizer assim. Ele está lendo todos os registros da tabela através do índice, através da chave primária dessa tabela. Então, o produto tem uma chave primária que é o ID e o serviço também tem uma chave primária que é o ID. Então, esse Cluster Index, ele é como se fosse um Table Scan, só que ele está fazendo um scan dentro do índice. Então, ele está vasculhando essa tabela. E é claro que é um Index Scan, como eu não coloquei filtro, ele vai ter que realmente ler todo o conteúdo da tabela. Então, a gente tem aqui 50% em cada um e fechou os 100% do custo da minha query. Depois dessas etapas, ele passa por uma etapa que é a de concatenar os dois outputs. Exatamente o que o Union All faz, que é juntar as duas consultas. Então, você vê que esse operador aqui ele tem um custo de 0% dentro desse plano de execução. Então, o SQL ele não tem nenhum custo para esse operador, nenhum custo tão grande assim para esse operador. E aí, no output final, se a gente põe o mouse aqui em cima, a gente tem aqui, por exemplo, algumas informações interessantes para que a gente consiga analisar. E a principal informação é essa informação aqui, ó, do custo da nossa query, certo? Esse é o custo estimado da nossa query. Então, o SQL está dizendo que ele estima que essa query aqui, ela vai custar 0.006672. Então, na hora que o SQL executar, esse vai ser o custo dessa query se a gente utilizar o operador Union All. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse custo e eu vou colocar ele aqui. É 0.006672. E por quê? Porque a gente vai comparar isso com o operador Union. Então, esse foi o custo a gente utilizando o operador Union All. E aí é importante observar o seguinte. Eu executei essa consulta e nós tivemos 90 linhas de output. Se eu pôr o Union, nesse caso aqui, eu vou pôr o Union e eu vou apertar F5. Você vai ver que nós vamos ter as mesmas 90 linhas de output. Nada mudou no output da nossa query. O resultado final é exatamente o mesmo. 90 linhas, todos os produtos e todos os serviços. Por quê? Porque não tem informações repetidas para o Union remover essas linhas duplicadas, vamos dizer assim. Só que olha só que legal, se eu vier aqui e executar o plano de execução estimado, eu pedir aqui o plano de execução estimado do SQL, a gente já nota uma coisinha diferente aqui. Se a gente observar, no operador Union All, quando a gente executou o plano de execução, nós tínhamos dois cluster index, cada um estava com custo de 50%, aqui eles já diminuíram para 27%, e aqui a gente não tinha um merge join, a gente tinha um operador de concatenação. Só que olha só que legal o que aconteceu aqui. Quando eu coloquei o Union agora, o SQL me gerou um plano de execução bem parecido, se a gente olhar com relação ao Cluster Index, mas totalmente diferente quando a gente olha para o Merge Join. Por quê? Primeiro, o meu Cluster Index agora, ele não demora mais 50% da minha query, ele demora 27% e 27% aqui. E o meu custo maior da minha query está no Merge Join. O que é esse operador? O que esse operador Merge Join faz? Ele junta as duas linhas, ordena essas linhas e depois ele remove os duplicados. Olha só o trabalho que o SQL tem quando você utiliza o operador Union por trás. Ele vai ter que ordenar essas linhas das duas, depois que ele juntar elas, e vai ter que remover esses duplicados. E o maior custo dessa query vai estar aqui, ó, no Merge Join. 47% do custo total desse plano de execução ele está aqui nesse operador, nesse Merge Join. Então, se a gente observar, se a gente comparar com o plano anterior, onde a gente tinha um operador de concatenação que ele simplesmente me custava 0% no meu plano de execução,
o Merge Join ele já custa aí 50% quase do meu plano de execução inteiro. E olha só o que acontece se a gente olhar o plano de execução total da nossa query. O plano de execução da nossa query anterior era esse aqui embaixo, ó, 006672, quando a gente utilizou o Union All. Olha para quanto foi o custo da minha query que o SQL estimou quando eu estou usando agora o operador Union. Ele praticamente que dobrou o custo da minha query. Então o que aconteceu aqui? O fato de eu ter colocado o operador Union, por mais que eu não tivesse informações duplicadas para serem removidas, o meu SQL, o meu SGBD, ele não sabia que não tinha informações duplicadas. Então o que ele teve que fazer? Ele teve que analisar para saber se tinha alguma linha para ele remover ou não. Então, ele teve que ordenar essas informações, ele teve que juntar elas, ordenar elas e depois varrer linha a linha para saber se existia alguma linha duplicada para ele poder remover essas linhas. Como não tinha, o output foi exatamente igual. Só que o SQL, para conseguir te dar esse output exatamente igual, ele teve que fazer todos esses passos. O que o Union All, ele só precisou juntar. E aí, esse é o motivo do nosso custo dessa query utilizando o Union ter praticamente dobrado com relação ao Union All. E aí, qual que é o resumo que a gente tem aqui dessa pequena análise desse plano de execução? Então, sempre que for possível, você utilize o operador Union All ao invés do operador Union. Sempre quando você souber que você não tem informações duplicadas, ou até mesmo sempre que você tiver essas informações duplicadas e você não tiver problema em ter essas informações duplicadas, porque assim você vai reduzir o tempo, o custo da sua query quase que pela metade. E aí eu vejo bastante em queries isso aqui. Às vezes as pessoas colocam aqui tipos, por exemplo, produto. Imagina que eu estou aqui juntando essas duas queries e eu coloquei aqui produto, e eu coloquei aqui serviço, e eu coloco aqui, por exemplo, tipo. E aí eu tenho um ID nessa tabela, eu tenho um ID nessa tabela, e aí eu estou colocando aqui tipo e tipo aqui. E eu estou definindo um fixo, um tipo para cada produto. E aí eu vejo muita gente utilizar o operador Union nesses casos. Só que olha o que acontece, isso aqui nunca vai ser duplicado. Eu nunca vou ter informação aqui que eu vou ter igual aqui. Por quê? Porque o serviço, quando eu coloquei fixo aqui, ele já por si só é diferente do que eu coloquei fixo aqui no produto. E cada uma dessas tabelas, ela tem um ID. Então, isso é um sequencial. Se a gente olhar essa tabela, isso aqui, esse código do produto ou código do serviço que eu criei, ele é uma primary key, ele é uma APK. Então, isso não se repete. Então, como eu já sei que eu não vou ter o código repetindo nessa tabela e eu acabei de colocar um tipo fixo aqui para ela, diferente das outras queries que eu coloquei embaixo, e aqui eu também tenho uma primary key que está no meu output e eu acabei de fixar um tipo diferente, eu já posso garantir que essa query nunca vai ter resultados duplicados. E se eu nunca vou ter resultados duplicados aqui nem aqui, não faz sentido eu usar esse operador Union. Por quê? Porque você vai perder em performance na hora que você for utilizar esse operador. Então, muito mais vale você utilizar o operador Union All para você utilizar essas queries. Agora, você imagina uma query com 5, com 10, com 15 unions na mesma consulta, utilizando sempre esse operador Union, sem a necessidade, o quanto de performance você vai perdendo. E são esses pequenos detalhes que vão fazer diferença no output final da tua query, aquela query que roda em 2 segundos, em 1 segundo, e aquela query que roda lá em 15 segundos, em 20 segundos. E aí você pode dizer que 20 segundos é pouco, mas depende da query. Se é uma query que as pessoas estão executando aquela query direto, você esperar 15, 20 segundos é muita coisa para a execução de uma query. Então, muito cuidado com esses pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença no output final da sua query, no custo final da sua query, no tempo de execução final da sua query. Agora você já consegue entender o quão prejudicial é você utilizar o operador Union nas suas queries. E principalmente, por que ele traz essa performance tão diferente do operador Union All? Conta aqui embaixo para mim nos comentários se você já sabia disso e se você costuma utilizar esses operadores, o Union ou o Union All, nas suas queries. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque só assim eu vou saber se o conteúdo que eu estou postando aqui está sendo útil para você. E caso você ainda não seja inscrito no canal, não esquece de apertar o botão vermelho aqui embaixo de inscreva-se para você dar uma força para o canal, ajudar o canal a crescer e ajudar com que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.